Alô, boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui ao nosso Pod Trip, Além do Mapa. Estamos fazendo o nosso segundo episódio, sejam muito bem-vindos. E que vocês se sintam em casa, sintam-se à vontade, fiquem à vontade depois para deixarem perguntas, chamar a gente no privado. Tá? E hoje nós estamos aqui recebendo a Aline Cristofaro, é assim que fala, Aline? É. Carioca, nascida no Rio de Janeiro, ortodontista e fotógrafa. Decidiu vir para Portugal com a família há mais ou menos 5 anos? 5 anos. Seja e 4 bem-vinda. meses. E 4 meses, precisamente. Seja bem-vinda, Aline. Vamos conversar um pouquinho, contar um pouquinho da sua história, né? Incentivar aí as pessoas que também queiram vir para Portugal, tenham dúvidas, né? Então, hoje aqui com a Aline nós vamos falar sobre transição de carreira, sobre como imigrar para cá, para Portugal, e falar um pouquinho de viagem, né? Que é o nosso podcast, né? Que nós gostamos de falar de viagem, de cultura, dessa miscigenação aí de mistura de pessoas. Então, vem com a gente. Aline, conta um pouquinho da sua história para a gente, lá no Rio, no Brasil, né? Para a gente chegar até aqui. Bom, eu sou a Aline Cristófaro. Agradeço muito o convite feito pela Daiane, aceitei na hora. E eu estou sempre por trás das câmeras. Eu estou sempre criando e incentivando e apoiando as empreendedoras, fotografando as famílias, os casamentos, a realização dos sonhos. Eu assisti um workshop semana retrasada e que me acendeu uma luz novamente. E eu repensei de novo o meu papel. E eu pensei o seguinte, eu pensei que a minha carreira, o meu propósito, é ser uma levantadora. Como se eu trabalho em equipa, como se fôssemos jogadoras de vôlei, e o meu papel é ser a levantadora. Agora, falando da minha vida no Rio, antes de vir morar aqui, eu sou filha de professora, eu sou filha de um comerciante e eu sou neta de uma pessoa muito especial, muito iluminada, que ajudou na minha criação, que foi a minha avó. Ela era uma mulher extremamente linda, extremamente vaidosa, era aquela mulher à frente do tempo, sempre foi extremamente carinhosa, cuidadosa, mas firme. Para a idade que ela tinha, para tudo que ela possuía em termos de ensinamentos, de lições de vida, de tudo, ela foi espetacular. É minha referência. É isso. Eu sou filha de uma professora de educação infantil. Eu cresci rodeada de papéis coloridos. Cresci rodeada de cartolinas, de papel celofane. Minhas visitas eram... Todo final de semana eu estava no museu. Todos, porque era o passeio favorito. E meu pai viajava muito. Quando meu pai estava em casa, era um momento de alegria. Meu pai tinha todos os instrumentos musicais possíveis e imagináveis e ele tocava todos de ouvido. Nunca fez uma aula. Tocava atabaque, tocava violão, tocava pandeiro, tocava todos. E a gente tinha todos em casa. Que maravilha. Então, vinda de família inteligente, né? De família de gente que gosta de cultura. Família criativa. De família criativa, Família gosto. criativa. Conta um pouquinho para a gente, então, sobre o motivo que te fez, assim, querer sair do Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, entretanto, tem outras cidades, outros países também incríveis. Por que você decidiu sair do Rio e vir para Portugal? Então, a vinda para Portugal não foi uma decisão de imediato. Nós pensamos e conversamos muito, eu e meu marido, que nós estamos juntos há 25 anos,
juntos entre casamento e namoro e noivado. É o meu admirador. Maravilha. É, meu admirador. E nós conversamos muito, nós já tínhamos a nossa filha, Júlia, e nós passamos por uma situação muito delicada, nós estávamos em casa, no nosso apartamento, e eu recebi uma ligação no interfone de uma vizinha minha perguntando se estava tudo bem na minha casa. Isso eram 7 horas da manhã. E aí eu disse que estava. E ela falou, dá uma olhadinha na sua janela da sua casa, na sua varanda, vê realmente, confirma se está tudo bem. Aí eu falei, tá tudo bem. Aí eu perguntei por quê. Ela falou, porque entraram em todos os apartamentos da coluna do lado do seu apartamento. Nossa. Todos. De madrugada. Um escalador roubou todos os apartamentos. E isso me acendeu um sinal, um holofote. Eu estava dentro do meu apartamento. E eu tive um outro episódio que eu também passei por uma situação muito delicada. Eu trabalhei 20 anos com odontologia, eu sou ortodontista, e eu fazia o mesmo percurso terças, quintas, sextas e sábados, que era, eu trabalhava em Campo Grande. E eu pegava o metrô e o trem. E nesse trajeto do trem, o trem parou numa estação chamada Senador Camará, e eu tinha, de um lado, um tanque do Exército, e do outro lado, uma situação muito delicada, que eram pessoas armadas. E eu estava no trem, no meio. Eles pediram para o trem parar. Eu liguei para o meu marido e me despedi. Liguei para o meu marido, liguei para minha mãe, liguei para todo mundo e me despedi e fiquei aguardando. Graças a Deus, ninguém tomou iniciativa, ninguém, não houve nada. Eu continuei meu trajeto para o trabalho. Mas dali eu decidi definitivamente mudar de vida. Ok. Tem um pouquinho de fundamento, né? Então, assim, por que você, infelizmente, não foi uma decisão, assim, num momento feliz, né? Foi num momento crítico que você se viu assim, ou eu fico aqui, ainda tem a criação da sua filha, né? Que é a sua filha pequena. Eu acho que deve ser a prioridade que se pensa, né? Exatamente. Como criar minha filha, educação e tudo isso. Por que você escolheu Portugal? Então, a minha avó é filha de portugueses. Ok. Então, assim, a minha avó morou aqui muitos anos. Minha avó e a minha tia-avó. Então, eu tive uma referência muito grande em casa com eles, entendeu? Eu cresci ouvindo fado, eu cresci ouvindo Julio Iglesias. Era a realidade que eu vivia. Então, mas eu nunca tinha vindo aqui. E quando a gente... Na verdade, o meu marido, ele enviou os currículos, fez entrevistas e ele passou, e ele entrou. E ele foi contratado. Tanto que nós viemos para cá já com tudo certo, tudo... Ah, vocês já vieram com visto, A gente com veio para cá tudo. com tudo certinho. Boa. Qual é a Tudo área certinho. do teu marido? Ele é TI. Ah, ele é de TI. A área de TI, né? A área de TI abre portas. Ele é de TI. Não tem como. Legal. Então, aí vocês já vieram com uma empresa, contrataram com tudo certinho. Nós viemos para cá com tudo certinho. Boa. E quais foram as maiores dificuldades para chegar aqui? Principalmente a dificuldade da sua filha, né? Que eu acho que para a criança mudar é um pouco mais complicado de se adaptar, talvez, né? Ou não, depende da criança, né? Quais foram as maiores dificuldades no caso de vocês? Eu acho que a gente teve muita dificuldade no início, em termos de aluguel, de arrendamento, dos aluguéis aqui, que é dificílimo encontrar. Não é fácil. Não foi fácil por eu ser carioca, por eu ser brasileira, entendeu? Eu senti muito quando eu ligava para as pessoas para conversar. A gente teve muita dificuldade, tanto que assim a gente passou... a gente morou em 7 Airbnbs. Caramba. Antes de conseguir arrendar um apartamento.
E nós só conseguimos arrendar o apartamento porque eu fiz amizade com uma corretora brasileira que já morava aqui há muitos anos. E aí ela nos indicou e aí a gente conseguiu arrendar o apartamento que nós moramos por 5 anos. Quais foram as exigências de vocês naquela altura para arrendar, né? Que eu acho que isso também é um ponto muito interessante de falar, porque as pessoas, às vezes, quando vendem Portugal ou qualquer país para um imigrante, esquecem de vender os pontos negativos, né? Só vendem que é um país, né, incrível, que é. Entretanto, tem essas coisas que as pessoas têm que virem conscientes já. O trabalho, a moradia, né? E, como todo imigrante, passa por diversas dificuldades. Eu passei, muitos passaram. E essa questão da moradia, hoje em dia, está crítica aqui, né? Tá muito o valor crítica. está lá em cima, os contratos, as exigências para se arrendar. O que você passou? Assim, Além de exatamente? ser, além da dificuldade em termos de quantidade, porque assim a quantidade de imigrantes está muito maior do que a quantidade de apartamentos disponíveis para serem arrendados. Uhum. É a realidade que nós vivemos hoje. E, infelizmente, não tem mais diferença não existe mais uma diferença muito grande em termos de localização, como existia antes, Uhum. entendeu? Sim. Não tem. Tanto faz se é X, é Y, não tem mais isso. Não tem tantos apartamentos disponíveis em lugar nenhum para serem A arrendados. procura está maior, né? A procura está Do que a muito demanda. maior do que a demanda. E tá realmente assim, os valores estão altos, né? As pessoas têm que procurarem com antecedência, virem organizados, né? Para vir com um contrato, ou às vezes só consegue aqui também, né? Pagar calções, que às vezes as pessoas não estão preparadas para pagar calção. Exatamente. Né? E você teve isso, né? Tive. Tanto que você ficou em Airbnb. Tive E muita como é que dificuldade. e o que você precisou, o que te exigiram quando você conseguiu esse apartamento que você ficou 5 anos? Na época, eu acho que nós pagamos, eu acho que foi um contrato de... Nós optamos por um contrato mais longo. Uhum. E também fizemos isso de fazer um pagamento antecipado. Né? Dos Não calções, tem né? jeito os calções. Não tem jeito. Quantos calções você teve que dar, hein? Não tem jeito, né? A gente Por tem alguns, que... por alguns, Aline. Alguns, infelizmente, mas faz parte. Mas também ficou tranquila depois, né? Ficamos 5 anos. Isso já é um ponto importante. Como é que foi? Você disse que o seu marido veio já com um contrato de trabalho, né? E isso é um ponto também muito interessante. Como é que foi esse trâmite para aplicar para o contrato de trabalho, para tirar o visto? Vocês fizeram do consulado no Brasil para cá? Nós fizemos tudo lá do Brasil. A gente já veio com tudo... Conta aí a experiência. Bom, eu tenho uma história para contar, né? Então, fica à vontade. Estamos aqui para ouvi-la. Eu trabalhei 8 anos numa clínica. E numa sexta-feira, que era o meu último dia de trabalho, eu estava ali conversando e me despedindo, tudo direitinho. E aí eu recebo uma ligação da minha irmã, falando que o meu marido estava no hospital. Ele tinha tido febre por 2 dias e não tinha procurado hospital. E aí, na sexta-feira, ele foi ao hospital, depois de ter febre muito alta, e a minha irmã falou que eu tinha que encontrar com ela lá. Saí da clínica, me despedi, pedi demissão e fui encontrar com meu marido no hospital. Resultado, depois de uma série de exames, eles suspeitavam que meu marido tivesse uma superbactéria. Uau! E aí a minha irmã me chamou do lado de fora, me chamou para conversar e pediu para eu rezar. Nossa! E eu tinha acabado de pedir demissão. E a gente tinha acabado de decidir mudar, a gente já tinha comprado passagem. Já estava tudo certo. Uhum. Certo. E
foi isso. E aí ele passou mal e ele ficou internado, ficou entre a vida e a morte, ficou quase 15 dias internado. E nessa estadia no hospital, ele tinha entrevista para cá. Caramba. E eu tinha acabado de pedir demissão, ele tinha entrevista para vir para cá, já estava tudo. Quer dizer, estamos aqui, estamos vivendo. Mas ele conseguiu, peraí, ele conseguiu fazer a entrevista no hospital, não? Entrevista no hospital. Caramba. Ele fez a entrevista no hospital. E aí deu certo, aceitaram ele mesmo assim. Deu certo, estamos aqui. TI domina, hein, gente? Deu certo. No hospital, da vaga de TI, a pessoa consegue. TI está dominando o mundo. A internet. E aí lá, vocês, depois que, graças a Deus, ele ficou bem, se recuperou e tal, exatamente. Vocês aplicaram para a documentação. Quanto tempo demorou isso? Foi rápido. Foi no consulado? Foi rápido. Quanto tempo, mais ou menos, quanto custa esse processo? Não me lembro, Daiane. Não me lembro. Uns 2 meses, por aí? Eu acho que mais. Ok. Eu acho que mais um pouquinho. E aí ele já chegou trabalhando na empresa? E ele já chegou trabalhando na empresa. E a empresa esperou, né? Isso que é o mais legal. E esperou todo esse processo da recuperação, do visto. Não, aí a gente foi conversando e a papelada foi sendo providenciada, né? E aí deu tempo dele fazer. Ele fez fisioterapia, depois respiratória, para a gente poder... Caramba! Para a gente poder ver. Ele está nessa empresa até hoje? Não. Ele está em outra. Mas a empresa foi incrível também, né? Foi. Foi uma super oportunidade, assim. E ele também deve ser um excelente profissional para isso. Com certeza. Isso é muito legal. E através dele, vocês conseguiram também tirar a documentação de vocês e chegarem certinho e ter uma vida, mesmo com problema de arrendamento, né, de dificuldade, mas ter uma vida mais organizada, porque isso faz toda a diferença quando você imigra. Com certeza. Quais foram os pontos mais positivos que você pode compartilhar sobre Portugal? A gente vai começar pelo positivo. Bom, eu sou apaixonada por Portugal. Eu acho que é um país espetacular, é um país lindo. E eu consegui aqui o que eu não conseguia mais no Brasil, que é você estar de verdade, você ser. Eu estou aqui e eu estou aqui realmente, eu não estou preocupada quem está passando, se alguém, se vão levar meu celular, ou se eu vou abrir a porta, a janela do carro, ou se vai acontecer alguma coisa. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, entendeu? Mas eu não fico mais naquela, entendeu? Paranoia, né? Paranoia, neura de chegar e... Cara, eu fui assaltada 2 vezes pelo mesmo ladrão. Você conhece alguém? Eu fui 2 vezes. Essa história eu quero saber, hein? 2 vezes pelo mesmo ladrão. Então já introduz aí a história pra gente. Não, eu fui Você assaltada. já falou pro ladrão assim, oi, tudo bem? Eu tava... Você de novo? Eu tava indo pra escola e tava com dinheiro na mão e tava esperando. E aí passa o ônibus que eu ia pegar, eu faço o sinal, e aí quando eu fui fazer o sinal, ele viu que eu estava ali com o dinheiro, ele passou e falou, perdeu. Eu falei, cara, não dá, não posso não ir para a escola, entendeu? Não posso, não, perdeu. E aí levou meu dinheiro. Isso era um sábado de manhã, e aí eu conversei na coordenação, expliquei, né, o que aconteceu, tal. Aí eles deixaram eu fazer a prova novamente, aplicaram a prova novamente. Mas isso aconteceu de novo. E era o mesmo ladrão, no mesmo lugar. E aqui você se sente mais protegida, né? Não é pelo fato de estar mais protegida. Eu acho assim, nós imigramos, nós vivemos aqui, eu respeito muito a cultura, o país, mas a gente também se adapta. Eu amo estar aqui, gente. Eu amo. E vou falar uma coisa que muita gente não sabe, mas tem um lugar, tem um banco
aqui em Oeiras, que eu sempre sonhei com aquele banco. Sonhou de sonhar mesmo à noite? Sempre sonhei olha. à noite com aquele lugar. E eu nunca tinha vindo aqui, nunca tinha passado por aqui. E quando eu vi que aquele lugar existe e que não tem nada, absolutamente nada, é um banco com uma árvore, mas para mim foi tão importante que muito significativo. Eu moro em Oeiras. Sim, estava escrito. Você sentiu como se fosse predestinado mesmo, assim. Isso é legal, escrito. né? Quando você é o que você falou, você se encontrou, né? Como se fosse isso. Isso é legal, porque tem países também que a gente imigra que a gente tem uma dificuldade enorme de se adaptar. Eu já passei por isso, de morar em um país que eu tive uma dificuldade de me adaptar e eu também tenho essa mesma sensação boa aqui em Portugal, que parece que eu estou em casa. Mas já tive em país, por exemplo, como a Inglaterra, que eu falava, meu Deus, era mais difícil de me adaptar mesmo. E pronto, né? Cada um tem um feeling. Tem gente que ama, tem gente que não, e tá tudo bem. E para sua filha se adaptar? Que é ela mais jovem, mais menina, criança, para ela se adaptar na escola, né? Novos amiguinhos, uma nova estratégia de estudo, né? Como é que foi isso para ela? Então, a minha filha estudava num colégio tradicional no Rio de Janeiro. É um colégio que só entrava por sorteio. E ela foi sorteada para entrar. Parecia que eu tinha ganhado na loteria quando ela entrou. E ela estava muito feliz na escola. Mas nós resolvemos, em família, que seria o melhor mesmo imigrar para Portugal. Quando nós chegamos aqui, nós chegamos no dia 2 de maio. E as aulas só começariam em setembro e terminariam em junho. Então, não teria cabimento eu procurar um mês para ela ficar na escola durante esse mês. E aí eu fiquei de maio até setembro com ela, conhecendo Portugal e conversando e procurando escolas. A única pessoa que eu conheci em Portugal, que era minha amiga Paula, que fez faculdade comigo, eu fui conversando com ela para trazer a documentação, para poder validar o diploma aqui. E a gente foi conversando. Eu cheguei aqui e a Paula falou, Aline, vamos marcar para a gente jantar. Eu falei, opa, ótimo. Quando eu cheguei na casa, ela falou, Aline, eu estou voltando para o Brasil. Eu falei, Paula, pelo amor de Deus, eu não conheço ninguém aqui. Ninguém. E aí ela falou para mim, Aline, eu vou te colocar num grupo que eu tenho certeza que ali você vai se encontrar. E ela me colocou no grupo. E aí eu conheci a Raquel, e aí fui conhecendo as pessoas, e aí eu tive indicação das escolas, fui conhecendo as pessoas, entendeu? Foi tudo através das conexões. E aí me indicaram uma escola, e aí eu fui procurar essa escola. E aí essa escola depois me indicou uma outra escola, e aí foi indo. Mas, resumindo, a minha filha fez aqui o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e agora vai para o 8º ano. Minha filha ganhou uma medalha. Muito bem. Durante a pandemia, eu não sabia que isso existia, não sabia que isso era possível. É uma medalha de quê? É uma medalha que ela vai para o quadro de honra da escola. Olha, que maravilhosa. Melhor aluna. A filha dela está aqui nos bastidores. Parabéns. Melhor aluna durante a pandemia. Muito legal. E eles fazem isso, então, com frequência? Algumas escolas fazem. E legal. Eu não sabia, fui pega de surpresa. Surpresa boa, né? Surpresa boa. Yeah, mesmo. Que bom, parabéns. Você tem mais alguns adereços aqui, né? Então, mas eu trouxe alguns. Vamos falar sobre eles já. Com certeza, emigrar para você, antes da gente entrar aqui na sua história de transição de carreira, emigrar para você, para quem gosta de viajar, é um ponto que tem que se colocar em cima do papel, né? Com certeza.
Você deve ter alguma história boa para contar para gente, inusitada, de Eu viagem. tenho muitas histórias de viagens. Ah, mas eu quero uma muitas. história inusitada e engraçada. Conta pra gente. Uma história inusitada. Eu tenho Escolhe várias. uma aí. Unidunité. Tenho várias. O meu pai, ele tinha comércio, meu pai tinha uma loja. Nós morávamos no Rio de Janeiro, mas meu pai tinha um comércio, então ele viajava vendendo biquínis. E aí, várias vezes, ele me chamava e eu ia com ele, de carro, viajando pelo Nordeste, vendendo biquíni. Então, o que era mais legal disso, por que eu tenho tanta história para contar e por que é tão legal isso para mim? Porque nós estávamos andando de carro e ele dizia, Aline, olha essa cidade, você quer entrar? E ele disse assim, hoje eu não estou com pressa, vamos entrar aqui? Eu falei, vamos embora. E esse nome aqui, que nome engraçado, pai, vamos entrar nessa aqui também? Não, essa aqui não. Não, essa vamos. Foi isso. E aí eu conheci o Nordeste. De carro. De carro. Boa. Mas quantos dias você fez isso, mais ou menos? Foi só você e seu pai? Eu e meu pai. Ok. Quantos dias você demorou para conhecer algumas cidades, assim, né? Deve ter sido Olha, alguns estados, né? Eu acho que, sei lá. Um mês, 2 meses? Eu acho que 1 mês e meio, mais ou menos. Por aí. Só. E a gente ia todos os lugares. Todos. Todos. Sem o menor. Era mochilando. Era. Mochilando de carro. Mochilando de carro. É aquele mochilar chique, né? Mochilando de carro. Ah, são boas memórias, né? Você tem seu pai vivo ainda? Não. Ah, então são memórias que ficam assim para sempre. Uma né? memória, eu tenho muitas memórias com meu pai. E muito do que na verdade, nós somos feitos de vivências, de experiências. Muito do que eu sou hoje, muito é pelo que eu aprendi com meu pai, em termos de experiências de vida. Meu pai sabia que ele estava se despedindo de mim do aeroporto. Quando vocês vieram para Portugal? Quando nós viemos para Portugal. Ele sabia. E ele me disse isso. Entendeu? E ele me disse, deu um abraço muito apertado e se despediu. Eu dizia, não, pai, a gente vai se ver, a gente não vai... Mas ele tinha certeza. Ele estava doente ou não? Ele tinha câncer. Ah, complicado. Complicado. E, assim, na verdade, o imigrar e o viver em outro país é um conjunto de coisas, né? Às vezes a gente só pensa em vamos emigrar, vamos viver uma vida nova, que é verdade, fazer uma nova tentativa, mas é um conjunto de emoções, porque trabalha o nosso psicológico, é a nossa mente, é o nosso profissional, é tudo. Porque quando você imigra, você abandona uma história de vida, né? E a família que fica, aquela sensação de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento e você pode não estar ali, né? Então, isso também é uma coisa a ser muito trabalhada e quando a pessoa emigra é uma coisa que é uma questão que tem que ser tomar um pouquinho de cuidado, porque tem gente que por conta disso não consegue continuar e tem gente que consegue, mas é aquela sensação. Você tem que estar sempre pronto para qualquer situação que aconteça, se você não esteja ali para resolver, para dar suporte. Você pode não chegar a tempo, porque é um oceano que a gente atravessa, né? E isso aí é a dureza, mas pronto, faz parte da vida, né? Bom, eu sei que isso é um ponto que para você é muito importante, a sua transição de carreira também. E você comentou para a gente aqui que você era ortodontista, né? E hoje, como eu te conheci como fotógrafa, conheci a Aline num evento também de empreendedorismo de mulheres. E foi um evento no barco, muito legal. E a Aline fez as fotos do evento e você parece que sentia o brilho assim nos olhos, né? Eu senti mesmo a Aline com um brilho nos olhos e querendo tirar foto com elas. E depois marcamos, né, fotos com um grupo de amigas e tal, para que pudéssemos ficar com fotos profissionais para outras questões.
E a Aline foi lá prontamente, lindamente, atravessou o rio e foi tirar foto pra gente, sempre com esse brilho no olhar, fazendo uma coisa que eu achei que ela tivesse nascido fazendo isso. Não achei que você fosse ortodontista, tanto que nós conversamos e eu falei, olha, não sabia. Porque realmente, assim, faz com carinho, faz com amor, mas são profissões, entre aspas, nada a ver, né? Profissões que não se interligam, mas você deve ter um ponto aí que se interliga. Então, sempre quando a gente imigra, a gente fala em recomeço. Mas eu não gosto dessa palavra. Porque aquela pessoa que viveu no Brasil, no Rio de Janeiro, há 5 anos atrás, aquela pessoa não existe mais. Então, são novos começos. Eu sou fotógrafa, eu amo o que eu faço e sou ortodontista, porque é a minha história. E eu trabalhei com odontologia e trabalhei com ortodontia muitos anos. Olha, eu trouxe meu carimbo. Trabalhei muitos anos. O que hoje é a câmera, o visor da câmera, esse foi o visor da minha vida. Por muitos e muitos e muitos anos. E fazer análise facial, a construção do sorriso. Eu estudei estética, eu estudei dentística, eu estudei ortodontia. A pessoa não, o cliente não precisa sorrir para eu saber. Eu já sei. Eu sei pela face, eu sei pelos músculos, eu sei pelo padrão. Eu trabalhei com o silêncio a vida toda. Eu sei lidar com o silêncio. O silêncio diz muito. Muito. E sou apaixonada pelo meu trabalho. Apaixonada. Mas essa transição foi aqui em Portugal? Você decidiu trocar aqui em Portugal? Ou você já veio como fotógrafa do Brasil e aqui você só aprimorou e já estava num país que te encanta, né? E aí deu mais um incentivo? Não, eu sempre fui fotógrafa. Na verdade, eu fotografei os meus irmãos bebês. Eu sempre tive câmera em casa, eu sempre fotografei, sempre fez parte de mim. Eu sempre fui a fotógrafa da família. As festas de Natal, os 50 anos de casados da minha avó, eu que fotografei. As fotografias são minhas. Fotografei muitas festas de Natal. Muitas. Tenho fotos, tenho inúmeras fotos. Sempre fez parte de mim. Tanto que, quando eu vim para Portugal, eu vim, trouxe meu equipamento, já fazia parte da minha vida, mas eu tentei validar o diploma aqui, paguei a inscrição, paguei a matrícula, veio a pandemia e eu falei, não, eu não vou. Eu vou abraçar, vou andar de mão dada com aquela menina, vou andar com ela. E eu troquei meu equipamento e eu investi no meu amor, que é o que faz os meus olhos brilharem, é o que eu acredito. Eu acredito nas pessoas, eu acredito que pessoas se conectam com pessoas, acredito que as redes sociais estão aí, acredito na inteligência artificial, acredito em tudo isso, mas eu acredito que nada substitui a emoção, nada. Nenhum robô. A sua história, o seu arrepio, a sua verdade. Não é a mão cruzada, não é a mão na cintura, não é a foto posada, é você. E você tem que se ver ali na foto. É lindo, é mágico, é mágico. É apaixonante. É isso mesmo, eu concordo plenamente. Eu acho que as pessoas se conectam, né? E o networking é extremamente importante. Eu acho que sozinho ninguém faz nada, ninguém chega a lugar nenhum, né? E o networking, parcerias, networking, conexões, sempre vão te ajudar em algum momento na vida, em qualquer estágio que você esteja na vida.
Então, eu acho que é exatamente isso. Para tudo, e principalmente quando você está imigrando, né? Quando você está num país novo, que você está fazendo um novo ciclo de amizades, né? Então, eu acho que isso é muito importante mesmo. E fazer o que você gosta. Fotografar aqui, e o mundo da fotografia aqui, para você, vale a pena? Vale a Como pena, profissional. vale a pena sempre, porque é a minha vida. É o meu olhar, é o meu olhar. Eu sempre fui extremamente observadora, sempre fui. E a minha profissão exigiu isso a vida inteira, como ortodontista. E sempre fui muito criativa, sempre fui extremamente detalhista. Eu acho que essa é a palavra exata. Eu sou daquela que vai olhar para uma outra perspectiva, de uma outra forma. E é legal você ser diferente. É divertido, entendeu? É divertido você ter a sua personalidade e fazer parte de você e você se mostrar, entendeu? Você aparecer e é você, entendeu? Eu não preciso estar de blazer para ter autoridade, entendeu? Você não precisa ser uma pessoa que você não é. É exatamente isso. Aline, conta pra gente um pouquinho que você participou de uma edição de um livro, né? No ano passado, eu estava cozinhando e aí eu recebi um telefonema de uma amiga me convidando para participar de um livro. E aí eu falei para minha irmã, não, imagina, de jeito nenhum, que isso? Desliguei o telefone. E aí fui para a sala. Aí meu marido, o que foi, Aline? Eu falei, não, me ligaram aqui me chamando para participar de um livro sobre mulheres que inspiram. Aí ele falou assim, você aceitou, né? Eu falei, claro que não. Ele falou, não, claro que sim. Eu falei, não, claro que não. Ele falou, mas Aline, como assim você não vai aceitar? Aí eu falei, é verdade, né? Eu vou pensar. E aí liguei para ela e falei, eu vou pensar. E eu pensei e aceitei. E olha, foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque assim, quando a gente escreve e a gente coloca no papel, eu mudei a minha forma de fotografar. Porque eu conheci muito mais da minha história, muito mais de detalhes que poderiam ter passado despercebidos, porque a gente passa por milhares de coisas na vida o tempo todo. E eu revivi memórias que foram muito importantes. Minha avó, quando estava doente, a minha avó sentada na poltrona, e eu chegava da faculdade, ela me chamava para sentar do lado dela e ela falava para mim para eu desligar a televisão, que ela queria saber como é que tinha sido o meu dia. E eu disse a ela, mas vó, eu estava tão cansada, eu fiz não sei o quê, e ela falou, eu vou ver a vida e viver através dos seus olhos. Então, eu passei meses contando para ela, em detalhes, coisas que aconteciam, entendeu? E eu cantava na faculdade. Eu passei 4 anos cantando na faculdade, fazia parte do coral. Eu tenho muito orgulho, porque eu cantava no coral e tinha bolsa de estudos. E ela ficava até tarde esperando eu voltar da faculdade, eu saía 10 horas da noite, e era longe, eu chegava às 11 e pouco, e ela estava acordada esperando que eu contasse as histórias. E é isso. E hoje eu sou uma contadora de histórias através da imagem. Sim, a fotografia, a filmagem, tudo contam as histórias da vida. É tudo. E principalmente quando você mora fora. Principalmente. A gente passa a ter uma outra perspectiva, uma outra ideia do que é. Porque assim, quando as pessoas estão ali sempre, quando você está ali sempre, é uma coisa. E quando você não está? E quando você não tem?
Eu já me perguntei várias vezes, para quem que eu fotografo? Para quem que eu fotografo? Para quem que eu saio de casa? Para quem que eu trabalho? Eu trabalho para você, Daiane, no seu ensaio? Trabalho sim, mas quem vai ver essa foto lá na frente? Como é que você vai contar essa foto? Do que você viveu ali, entendeu? De como aquele momento foi importante. É muito mais do que clicar. É muito mais do que isso. É verdade, hein? Ainda se emocionou aqui. É, muito mais. A sua participação no livro, você conta um pouquinho dessa história, dessa transição, é isso? Conta um pouco. É. E esse livro está aqui em Portugal, está disponível. Esse livro, tá aqui, Mulheres e Histórias que Inspiram. Eu escrevi um capítulo e foi muito importante. Ano passado, eu tive várias coisas que aconteceram importantes na minha vida. Tanto escrever um livro, só falta agora... Plantar uma árvore. Plantar uma árvore! Eu ia falar isso agora. Só falta plantar uma árvore. Já casou, tem filha, Casei, já mudou. Tem filho, mudei, escrevi livro, ganhei prêmio. Ah, conta do prêmio. Gente, isso aqui, assim, eu ganhei no ano passado o prêmio Conecta de melhor fotógrafa. Eu recebi a indicação por mensagem que eu estava concorrendo. Teve votação, muitas pessoas, e eu ganhei. Mas eu acho que, além de eu ter ganho o prêmio, foi muito maior do que isso. Porque eu estava lá. Eu fotografei muitas pessoas. E eu tive uma foto minha lá. Uma cliente que estava lá, a Vera, que eu adoro, estava lá, se apresentou e ela colocou uma foto, várias fotos feitas por mim lá no telão. Você imagina, não foi uma foto vista no celular. Eu tive várias fotos minhas vistas naquele dia num telão de cinema. É muito maior. É muito maior. Foi uma emoção, perguntar uma das maiores emoções. Foi um prêmio de empreendedora, é isso? Foi. Parabéns. É isso aí. As empreendedoras crescendo e as mulheres também ganhando mais poder, né? Um pouquinho cada vez mais. E crescendo, né? O empreendedorismo também, feminino, enfim, no geral. Aline, conta pra gente, por favor, um pouquinho de como é que está sendo aqui esse tempo que você está aqui em Portugal, esses 5 anos que você está. Se você tem vontade de morar em outro país, se você tem vontade de ficar aqui, embora eu sei que Portugal é sua paixão, mas já te deu, assim, bateu algum clique, vou dar um pulinho para morar ali, ou não, ou só para visitar, e um outro país que você tenha gostado muito da experiência, porque isso é o legal de estar na Europa, né? Que você aqui pega um trem, pega um voo, não está tão mais barato quanto era antigamente. Antigamente os voos aqui eram 20, 30 euros na promoção, agora está concorrido isso. A disputa está grande, a gente não consegue mais essas promoções, são raras. Mas, né, com essas opções, oportunidades, que ainda assim, mesmo estando caro, ainda é mais barato do que viajar dentro do Brasil, né? Dentro dos estados no Brasil, isso é absurdo, assim. Isso é uma coisa que eu acho que eu não consigo entender como é que o governo no Brasil não melhora isso, né? Porque tudo bem que a gente está falando de um país gigante, quase do tamanho dos Estados Unidos, né? Em população, em espaço, tudo. Entretanto, as passagens são caríssimas. Então, assim, tem algum país que te encantou aqui, que te encanta, você, sua filha? Você já teve a oportunidade de fazer essas viagens? Nós fomos a Paris, em família. Com a minha irmã também, estava aqui com as crianças. E minha mãe, e foi maravilhoso. Nós passamos 5 dias lá e foi espetacular. Maravilha. E ficou aí na memória, né?
ficou na memória. Conta pra gente, não, conta não, só diz pra gente uma frase ou uma inspiração, alguma coisa que você possa passar da sua experiência, né? Que possa agregar na vida de outras pessoas que queiram também ter essa história, que também queiram vivenciar essa questão de vir para Portugal, de ter uma nova oportunidade. Uma frase, uma inspiração, alguma coisa que fique aí na memória para que as pessoas também não desanimem, né? Embora tenha seus contratempos, mas que as pessoas não desanimem. Eu tenho 2 frases que eu gosto muito. Uma frase me representa em termos de vida, porque foram as histórias que meu pai não teve muita instrução. Então, ele conhecia uma história, e era a história que eu cresci ouvindo, que é a história da festa no céu. Vai ter festa do céu, só vai bicho que voa. Por isso que eu sou bora voar. Porque eu cresci ouvindo essa história. Eu vou voar. Entendeu? Se vai ter festa no céu, eu vou. Eu vou para lá. E a outra é se apaixone. Se apaixone por você. Se apaixone pela sua vida, pela sua história, pelo que você vive. Se apaixone. Tem que ser apaixonado. Tem que ser. Pelo seu trabalho, pela sua família, por você. Pelo seu cabelo. Por tudo. Por tudo. E essa é a melhor parte que eu gosto em você, sabia? Porque você tem brilho no olhar, você fala as coisas com emoção, com paixão. A gente entra nas histórias, isso é muito legal. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por você aceitar esse convite, esse desafio. Muito obrigada pelo convite, por ter me tirado por trás das câmeras. Imagina, porque é muito mais do que trás das câmeras. Seus Cada um traz suas histórias. histórias. Brilhando. Que bom, muito obrigada. Fico muito feliz mesmo por você ter aceito, né, o convite, estar aqui e entrando nesse novo projeto, né? Adorei estar com você. Eu também muito amei. Obrigada. Gente, obrigada por esse episódio, obrigada por estar conosco. Segue aqui, compartilha com os amigos, curte, deixe seu comentário. Se tiver dúvida, pode me chamar a Aline. Estamos aqui para colaborar com vocês. Obrigada.